Bom dia, então. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais este dia, Senhor, por podermos estar aqui para te cultuar, para te adorar, para conhecer mais de ti, ler a tua palavra, Senhor. E pedimos, clamamos que nos ajude neste momento para que possamos compreendê-la, para que possamos saber verdadeiramente quem tu és, o que é exigido de nós, Senhor, o que nós recebemos, Senhor, como nós devemos nos portar, como nós devemos agradecer a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor. Por isso, nos ilumine com Teu Santo Espírito. E te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, terminamos Cristologia com o presbítero Murilo, e agora a gente vai voltar para Teologia Própria, onde falta pouco, na verdade, para acabar. Essa, na verdade, é a aula 9, está errado no slide, mas a gente está bem próximo do fim. Então, a gente vai falar hoje sobre graça e sobre misericórdia. Afinal, nosso Deus é cheio de graça, concede graça a nós, e também misericórdia. A gente vai ver como que o Pink distingue essas duas coisas. E depois a gente vai falar sobre o amor de Deus e sobre a ira de Deus. E daí encerramos a parte de teologia própria, do ser de Deus. Muito bem, então primeiro, sobre a graça. Então, o que é a graça de Deus? A graça, ela é uma perfeição, obviamente, todos os atributos de Deus são perfeitos, do caráter divino que exercita somente em relação aos eleitos. Então, aqui tem talvez a primeira distinção que o Pink faz em relação a muitos outros teólogos, que a gente já ouviu falar muito, por exemplo, de graça comum, não já? O que é graça comum? As bênçãos, as dádivas de Deus são derramadas sobre todos. Aqui ele fala que a graça é somente aos eleitos, então não existiria graça comum, porque eleitos não são todos. Então ele diferencia isso, depois a gente vai ver o que a gente chama de graça comum, ele coloca como misericórdia. Então a graça que ele está falando aqui especificamente é em relação à salvação, bênçãos eternas, que são dirigidas então somente aos eleitos, certo? Então depois a gente vai falar de misericórdia. Mas ele coloca essa distinção, Então, em termos de terminologia, de definição, graça é algo para os eleitos. E nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a graça de Deus é mencionada em relação à humanidade em geral. Então, ele fala que, nos versos da Bíblia, sempre quando a gente fala graça, é relacionada às pessoas que são de Deus. Por exemplo, Noé. O que Noé achou diante de Deus? Graça. Então, desde o Antigo Testamento, graça tem sido usada, essa palavra tem sido usada, obviamente, e ele argumenta aqui que é em relação aos eleitos. Então, depois vai falar sobre misericórdia, que é em relação a todos. Então, graça, na verdade, agora, ele fala que é distinta de misericórdia, sendo que misericórdia permeia todas as obras de Deus, não só os eleitos. Então, Salmo 145, 9, por exemplo, ele está escrito assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então a gente já viu sobre a bondade de Deus, Então Deus é bom, não é malevolente, Ele tem uma disposição boa para com todas as suas criaturas, inclusive os homens caídos, e fala então que a misericórdia dele permeia tudo que Ele faz. Porque Ele é naturalmente bom e misericordioso, então isso resplandece em todas as suas obras, em todas as suas ações. Certo? Então, tudo que ele faz, a gente vê a misericórdia sendo demonstrada. Pelo menos até agora. Depois a gente vai chegar no juízo final. Mas as misericórdias de Deus, então, são reveladas, demonstradas e sentidas por todos. Quer seja eleito, quer seja ímpio, perdido. E aqui dá a definição, então, que ele coloca, que é a de Abraham Booth, que ele define a graça de Deus dessa forma. Ele fala que é o eterno e absoluto favor gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas aos culpados e indignos. Então aqui a gente tem aquela ideia de favor gratuito, um favor imerecido, só que ele é eterno. Então por isso ele é destinado somente aos eleitos. Os ímpios não têm esse favor eterno da parte de Deus, somente os eleitos terão. Então esse aqui é um favor que é manifestado especialmente na concessão das bênçãos espirituais, que ele define, que são eternas e direcionadas especialmente a culpados indignos, certo? Que foram eleitos, então redimidos.
Então é um favor imerecido, algo que não é obtido por mérito, que Deus concede gratuitamente e de forma eterna e espiritual para todos esses culpados e indignos. Tudo bem? Então isso é graça. A graça divina, então, é esse favor soberano e salvador de Deus, que é exercido na concessão de bênçãos, aqueles que não têm mérito nelas, e pelas quais nenhuma compensação é exigida delas. É um ponto interessante, não é exigido compensação. Eu te dou a salvação, agora você precisa compensar, pagar de alguma forma. Nós não pagamos, ela é gratuita. Recebemos de graça por Deus. Pela graça de Deus, nós fomos salvos. Certo? Então não é exigida compensação da parte dos eleitos. E na verdade, nem que não tenha mérito. Pelo contrário, O que nós temos? Os méritos de Cristo são atribuídos a nós, só que nós entramos nesse parte, nós como imperfeitos, caídos, nós não temos méritos positivos, pelo contrário, nós temos defeitos terríveis, pecados terríveis. Não somente não merecemos a salvação, mas merecemos algo pior, não estamos num campo neutro, certo? Não é um coração branco, claro, e que não tem nada escrito ainda. Nós não estamos em campo neutro nenhum, nós estamos e nascemos em pecado, inimigos a Deus. Então nós não simplesmente não merecemos a salvação, mas merecemos a paga do pecado que nós temos, certo? A punição, o mal e o inferno. Isso é o que cada um do ser humano nascido de Adão merece, certo? Então não entramos com mérito algum, pelo contrário, nós merecemos algo ruim. Paulo, então, em suas cartas, ele coloca essa distinção. Ele coloca graça contra mérito, ou graça contra obras. A salvação, se fosse por obras, não seria graça, certo? Seria mérito. Então, a graça está em contraste direto com obras e merecimento. Nós não merecemos a salvação. E tem vários textos, Romanos 11:6 é um deles, onde está escrito assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se fosse por obras, a gente tinha que remover essa palavra. Graça não faria parte do nosso vocabulário, se nós merecêssemos alguma coisa. Efésios 2, 8 e 9 também é um texto bem conhecido. Lá diz o que mesmo? Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de? Para que ninguém se glorie. Então é bem claro, a distinção é bem clara. Você é salvo pela graça, não por obras. Então Paulo, o Espírito Santo, deixa isso bem claro desde o início. Você nunca faz nada, qualquer coisa que seja, que mereça a sua salvação. Certo? Então é sempre por graça. Do contrário, se fosse obras, a Bíblia usou a palavra errada várias vezes. Certo? Então, não é por obras. E a gente tem 3 características principais nesse ponto da graça. A primeira é que ela é eterna. Ela é planejada antes de ser exercida. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 1:9. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, lá está escrito assim: Então, 2 Timóteo 1:9, estamos falando da graça de Deus, depois a gente vai falar da misericórdia. Só para deixar claro, então, para quem chegou, o Pink, ele fala da graça como a definição que ele usa, que é algo, bênçãos espirituais eternas, dadas então somente aos eleitos. Então, quando a gente fala de graça comum, não é essa graça que o Pink fala. Então, ele distingue bem essa questão de graça e misericórdia, sendo que graça é somente para os eleitos na definição dele. Embora a gente vê muitos teólogos falando sobre graça comum, essas bênçãos são dadas a todos, eleitos e não eleitos, Pink diferencia e fala que não, graça é só para os eleitos. E falando aqui então de graça versus obras, e características das graças, a primeira é que ela é eterna. E 2 Timóteo 1:9 está escrito assim, que nos salvou e nos chamou
com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Certo? Então ela é eterna. Antes mesmo dela ser exercida, concedida a nós, manifestada, Deus já nos deu essa graça. Ela foi aqui determinada por Deus antes dos tempos eternos, antes das coisas serem criadas, antes de Esaú e Jacó terem nascido, antes de qualquer coisa ter sido feita, pensada por ser humano, Deus já, pela sua graça, salvou alguns. Certo? Então ela é eterna. Outro ponto é que ela é gratuita. Ninguém pode comprar. Vamos abrir lá em Romanos 3, 24. Romanos, capítulo 3. Versículo 24. Quem achou pode ler, por favor? Então nós somos justificados gratuitamente. Depois aqui ele fala 4 e 5 também sobre o exemplo de Abraão, sobre ser graça, né? Ser algo que não foi merecido, é gratuito e ninguém de fato pode comprar. Na verdade a gente tem Jesus Cristo falando, né, sobre aquele rico que estava aumentando seus galpões, lá, seus celeiros, né, mas chamou ele de quê? Louco. Louco. O que adianta ganhar o mundo? Ele vai conseguir fazer alguma coisa com toda a sua riqueza? Ele vai ser perdido igual. Ele vai ser lançado no fogo do inferno. Então, toda a riqueza dele é incapaz de comprar a salvação. Qualquer obra que ele faça também, corrompida pela sua natureza, é incapaz de garantir a ele qualquer salvação. Então, a graça, ela é gratuita e, muito mais que isso, ela é impossível ser obtida de outra forma. Está proibida a venda, está escrito lá, proibida a venda, não pode ser vendida isso, repassada, nem nada. Ela é nominal, intransferível, todos aqueles detalhes que a gente tem quando compra uma passagem de avião e etc. É isso. A graça e a salvação é pessoal. Certo? Não importa se seus pais cometeram pecados, não serão atribuídos a você. É o que a gente tem lá em... Esqueci a referência. Né? Nossos pais comeram uvas verdes, nossos dentes quem botaram, né? Não, jamais digam isso. Não é, você será condenado pelo seu pecado. E você será salvo pela graça de Deus. E por fim, não menos importante, é claro, ela é soberana. Né? Graça, ela é falada que ela reina, é o trono da graça. Né? Então, Romanos ainda, capítulo 5, versículo 21, lá está escrito assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E Hebreus 4,16 também fala sobre o trono da graça. Então a graça está reinando. A ideia de que Deus, na sua soberania, Ele concede graça. É necessário que assim fosse, senão... Como a graça seria concedida se não fosse de forma soberana? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Uma vez que graça tem essas 3 características, a gente vai falar sobre o ponto principal disso, que é a seleção. Ele coloca aqui como seleção soberana de Deus. Então Deus, em sua soberania, o que Ele faz? Concede a graça, seleciona alguns que Ele quer. Então, uma vez que a graça é um favor imerecido, ela tem que ser exercida de maneira soberana. Certo? Vamos abrir lá em Êxodo 33, versículo 19. Quem achou pode ler, por favor? Então esse aqui é o texto que depois Paulo usa também, onde Deus está respondendo a Moisés. Moisés pediu para ver a Deus, né? Ele falou que não dá. E ele fala então essa afirmação sobre a sua soberania, sobre o seu poder.
que depois é atribuída também a Faraó, vou endurecer Faraó, alguns eu vou salvar. Paulo usa no contexto de Saul, Jacó, sobre a eleição em Romanos 9, onde Deus fala que ele é soberano. Quem merece misericórdia? Ninguém, né? Senão não seria misericórdia e graça. Ele concede a quem ele quer. De outra forma, não é misericórdia, seria justiça. Certo? Então, quem quer justiça, vai cobrar justiça ao seu Criador. Eu quero a graça. Certo? E a graça ele concede de forma soberana. Certo? Não pode ser exigida. Então, quem tem o direito de demandar Deus a respeito de quem ele deve presentear? A graça, a salvação não é um dom de Deus, não é um presente que ele concede, a misericórdia não é um presente, não pode ser merecido por direito. Então, quem pode demandar a Deus isso? Alguém tem o direito de demandar graça? A gente destrói o significado da graça. Não tem como juntar essas duas coisas. Então, ninguém pode demandar e exigir de Deus qualquer favor. Embora Deus, ele não recusa, esse é um ponto importante também, ele nunca se recusa a presentear com salvação aqueles que o buscam de todo o coração. Não é isso que o nosso Salvador falou, que eu não coloquei referência, mas não é isso que ele falou? Todo aquele que vier a mim, tendo sede, não vai ter a água para beber? A água da vida? Embora, quem pode ir a Deus? Essa é outra questão. Ele não recusa, pela sua bondade e misericórdia, todo aquele que o busca de todo o coração vai achar. Então, essa é uma característica do nosso Deus. Ele não recusa isso. Mas a questão é, Deus seria obrigado a dar suas dádivas àqueles que nem sequer a valorizam? Aqueles que não o buscam? Aqueles que o odeiam? Aqueles que são inimigos de Deus? Que se pudessem, desejariam Deus estar morto? Deus é obrigado a conceder misericórdia a esses? De forma nenhuma. Certo? Então Deus não é obrigado a salvar o seu inimigo. Certo? Nem sequer o seu amigo ele é obrigado a conceder favor. Imagine aos inimigos. E essa é a condição humana, que a gente já tratou várias e várias vezes. Não existe posição neutra. Nunca existiu posição neutra. Quem não ajunta, espalha. Quem não está a favor de Deus, é contra, é inimigo, odeia. Por mais que não fale, não pronuncie e ache que não é isso, ele odeia a Deus. Não tem Deus em seu coração. Então Deus seria obrigado a dar essas dádivas a essas pessoas? É isso que muita gente fala. Não faz sentido algum. Então quem sofreria injustiça se Deus, considerando o mundo impenitente e rebelde, escolhesse salvar um número limitado de pessoas? Alguém recebeu injustiça? Não. Nesse mundo que é impenitente, rebelde, que odeia a Deus, que merece o quê? O inferno. Se Deus resolve salvar algum, ninguém recebe injustiça. Então a graça de Deus escolhe alguns e passa por sobre os outros. Pela sua soberania, pelo seu bel prazer, ele decidiu salvar alguns. Ele nunca decidiu salvar a todos, como a Bíblia é bem clara nesse ponto. Então isso nunca atribui injustiça da parte de Deus. Como a gente já falou agora, isso nunca é injustiça. Certo? E algo que é ilustrado por esse James Harvey. Como se segue? Então, primeiro ele fala de Manassés, que está em 2 Crônicas. Podem abrir em 2 Crônicas, por favor, que a gente passa essa história que é relevante. Onde eu vou ler aqui o que o cara escreveu, o James. Ele fala que onde o pecado abundou, diz a proclamação da corte celestial. A graça superabundou. Manassés era um monstro da barbárie, pois fez seus próprios filhos passarem pelo fogo e encheu Jerusalém de sangue inocente. Manassés era um adepto da iniquidade, pois não apenas multiplicou e em grau extravagante suas próprias impiedades sacrílegas, mas também envenenou os princípios e perferiu os costumes de seus súditos. Aí a pergunta é, uma pessoa como essa pode receber a graça? Tem salvação para uma pessoa como essa? Você salvaria alguém como esse? A pergunta agora mais importante é essa. Quão diferente você é dessa pessoa? Você acha que está mais próximo de Cristo ou de Manassés? Essa é a realidade que acho que muitas pessoas confundem grandemente.
Mas se a gente pega a pior pessoa e a melhor pessoa como a única pessoa que é Cristo, né, você estaria mais nessa ponta ou mais para cá? Ou até perto do meio, será que você estaria entre os dois polos? Você está entre o pior. Né? Então você está muito mais próximo de Manassés. Então ele perverteu os costumes de seus súditos, fazendo-os agir pior do que o mais detestável dos idólatras pagãos, que é 2 Crônicas 33, que a gente vai ler também. No entanto, por meio dessa graça superabundante, ele é humilhado e reformado e se torna um filho do amor que perdoa, um herdeiro da glória imortal. Então, 2 Crônicas 33, vamos dar uma olhada nessa história de Manassés. Eu vou ler um pouco aqui, lá está escrito assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. A pergunta é: fez pior do que as nações que Deus condenou e destruiu e mandou matar todos? Há salvação para essa pessoa? Continuando então aqui, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou, é a parte impressionante de pensar, favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao Citão de Dijon, no vale da entrada, levantou muito alto, etc. Tirou da casa do Senhor os deuses que ele colocou. Ele fez abominações atrás de abominações, e Deus ainda assim o perdoou. Pela sua graça soberana, salvou essa pessoa. Depois de tudo isso que ele fez, pior do que todas as pessoas que Deus já tinha condenado, ele ainda assim foi alcançado pela graça de Deus, mostrando que Deus é soberano e salva a quem ele quer, não importa quem seja. Então a gente nunca pode falar que esse aí não tem salvação. Já tiveram pessoas piores, muito piores, que foram salvas pela graça de Deus e fizeram o bem, buscaram a Deus. Certo? Um motivo também para a gente se esforçar em orar pelos nossos que não são crentes. Certo? A salvação. Tem outro exemplo que a gente talvez não pensa muito, que é de um cara que perseguiu a igreja. Não sei se vocês conhecem, chamava Paulo, ou Saulo. Contemplem aquele perseguidor, amargo e sanguinário. Saulo, quando proferindo ameaças, inclinado à matança, perturbou os cordeiros e matou os discípulos de Jesus. A devastação que havia causado, as famílias inofensivas que já havia arruinado, não foram suficientes para apaziguar seu espírito vingativo. Foram apenas um gostinho que, em vez de saciar o cão de caça, o fez perseguir mais de perto a pista e ansiar mais pela destruição. Ele ainda tem sede de violência e assassinato. Tão ávida e insaciável é sua sede que ele chega a respirar ameaças e morte. Atos 9:1.
Suas palavras são lanças e flechas, e sua língua uma espada afiada. É tão natural para ele ameaçar os cristãos quanto respirar o ar. Ele sangrava a cada hora nos propósitos de seu coração rancoroso. É somente por falta de poder que cada sílaba que ele pronuncia, cada respiração que ele respira, não causa mortes e faz com que alguns dos discípulos inocentes caiam. Quem, com base nos princípios do julgamento humano, não teria declarado um vaso de ira, destinado à condenação inevitável? Não. Quem não estaria pronto para concluir que, se houvesse correntes mais pesadas e um calabouço mais profundo no mundo da aflição, elas certamente deveriam ser reservadas para um inimigo tão implacável da verdadeira piedade? No entanto, admire e adore os tesouros inesgotáveis da graça. Este Saulo é admitido na boa companhia dos profetas. É contado com um nobre exército de mártires e faz uma figura distinta entre a gloriosa companhia dos apóstolos. Então imagina, não sei se vocês conseguem imaginar quem era Saulo quando ele foi convertido. Imagina você um cristão e alguém entra e fala, este aqui é Saulo. Talvez ele matou toda a sua família. As pessoas iam pensar, esse aí levou minha esposa, meus filhos. Ou levou meu marido, matou todos da minha família. Esse agora é quem está pregando e arriscando a sua vida em favor do Evangelho. E fez tantas coisas. Então essa pessoa que era um inimigo implacável, que destruiu imensas famílias, agora foi alcançado pela graça, que é soberana. Virados sacerdotes, né? Como sacerdotes, na primeira vez que eles falharam, Deus já fulminou eles, e homens como Manassés destruíram, fizeram coisas terríveis. Deus teve compaixão, teve paciência. Ele fala sobre essa longanimidade do Senhor e fala assim: quanto mais próximos nós estamos do Senhor, também mais próximo de afrontá-lo nós estamos. Então, por isso nós temos que ter esse cuidado de, ao recebermos a graça de estarmos perante o Rei, de buscarmos sermos zelosos com aquilo que nós fazemos perante Ele, que a nossa adoração seja uma adoração conforme a vontade dEle. Então, acho que tem a ver com isso. Esses caras estavam tão distantes do que o Senhor queria, que o Senhor teve compaixão e derramou da sua graça para trazê-los. Aí a gente vê uma mudança gigantesca na vida deles quando eles de fato recebem essa graça, de fato compreendem isso. A dedicação deles também é algo notório. Perceber quem nós somos de fato, quem Deus é e o que Ele fez, o tamanho dessa graça, né, a profundidade do amor de Deus, tinha que levar a gente a fazer um pouco mais como Paulo fez, né? Como ele fala, né, menor de todos, o pior dos pecadores, mas ele trabalhou mais do que todo mundo, como ele falou, né? Ele realmente entendeu a graça de Deus e entregou a vida para Deus. Tudo bem até aí? Seleção soberana. Não saiam falando que Deus, esse aí não tem salvação. Pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Como Jonas falou na sua oração lá, a Deus pertence a salvação. A graça de Deus, então, ela é manifestada em quem, pessoalmente? Jesus Cristo, né, por meio dele. Né? João 1,17 fala o que mesmo? Abram lá, João, capítulo 1, versículo 17. Quem achou pode ler? Pode falar. Não? Ficou em dúvida? Todo mundo lembrou agora, né? Todo mundo conhecia, só não tinha certeza. Então a graça e a verdade veio por meio de quem? Jesus Cristo. Foi manifestada plenamente por meio de Jesus Cristo. Embora Deus, ele exerceu a graça antes, não foi? Não foi só quando Jesus
se encarnou. Antes também, como a gente falou o exemplo de Noé, Gênesis 6:8 é isso, né? Noé achou graça diante de Deus, não o contrário. Né? De vez em quando a gente acaba falando o contrário, de forma errada. Né? Deus não acha graça em ninguém. Né? Ninguém tem um favor que Deus não merece, que a pessoa concede a Deus. Isso é absurdo. De vez em quando a gente troca isso, mas de vez em quando as pessoas falam verdadeiramente dessa forma. Como se Noé tivesse feito algo bom para Deus. Não, Deus que fez algo bom para Noé. Que fique bem claro, Noé merecia o quê? O inferno também. Não é que ele era bom e fez algo bom para Deus. Ele merecia também a condenação, morrer como todos os outros. Mas Deus concedeu graça a Noé e o salvou do dilúvio, da condenação eterna. Então Deus, ele exerce essa graça antes, mas a graça e verdade ela é plenamente revelada e perfeitamente exemplificada por meio de Cristo. E por meio daquele exemplo sanguinário que tem da cruz de Cristo, onde todo o amor de Deus é derramado em nós, provado. Certo? Então não tem um exemplo, uma exemplificação melhor da graça de Deus do que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte e a sua ressurreição. Certo? A obra, o evangelho de Deus. Então a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Embora a lei é cheia de graça. Certo? Essa é uma coisa que a gente não deve nunca esquecer. Eu lembro de uma vez ter ouvido falar, era um teólogo católico, falando dessas pessoas que falam como Deus era cruel, né? Cada coisa era uma pena de morte. Se o filho fosse rebelde, era uma pena de morte. O cara falou assim, vocês estão loucos? Deus ele diminuiu tanto a questão da pena de morte, porque antes qual que era? O que a pessoa tinha que fazer de errado para que ela morresse? Pecar. Qualquer pecado era a pena de morte. Quando ele deu a lei, ele reduziu isso para umas 30 e poucas coisas. Então ele reduziu grandemente. Ele já mostrou uma graça grandiosa nisso. E tem mostrado ao longo dos séculos. A lei, ela é cheia de graça. Mas isso não se compara, não chega aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando e exemplificando a graça do nosso Senhor e cumprindo perfeitamente aquela lei. Tudo bem? Muito bem, então graça ela é proclamada no Evangelho, Atos 20, 24 fala isso, né, que é considerada uma pedra de tropeço, ou então uma loucura. Por que ela é considerada pedra de tropeço e loucura? Por que a graça é considerada isso? E esse é um ponto que volta de novo à essência do ser humano como ele acha que ele é. Né? Nada no Evangelho, na graça de Deus, satisfaz o orgulho humano. Todo mundo quer ter um mérito na salvação. E a graça, o Evangelho, proclama exatamente o contrário. Você não consegue, você não pode, você não é capaz, nunca alcançará salvação por si mesmo. Por isso, ela é uma pedra de tropeço para muitos, porque fala que ele é pecador, incapaz, que odeia Deus. E as pessoas não querem ouvir isso. Então a graça trata e contempla todo ser humano como caído e merecedor do quê? Do inferno, certo? Do inferno. Incapaz de obter salvação fora da graça soberana de Deus. Por isso que é uma mensagem nada popular. Coloca o homem no seu devido lugar. Não exalta o homem como o humanismo por aí que é tão popular faz. Certo? Então nós proclamamos isso, porque essa é a verdade. O ser humano, sem Deus, pode o quê? Nada. Absolutamente nada. Então, a terceira pessoa da divindade também é o que a gente chama de o comunicador da graça. Então a gente tem Deus Pai, que é a fonte de toda a graça. É por Ele que Ele propôs em si mesmo a aliança eterna da redenção. Ele então envia o seu Filho, que é o único canal da graça. O Evangelho então, que é anunciado, o publicador da graça, e o Espírito é o distribuidor que Ele coloca, o PIN que coloca. Aquele que aplica. O Espírito Santo Ele aplica o Evangelho com poder salvífico em nossas almas. Então a gente tem a obra trinitária em toda a salvação, em toda a redenção. Como em todas as coisas a gente pode entender essa obra trinitária, desde a criação até a redenção, a gente vê as três pessoas trabalhando. E por fim, esse Bishop, ele fala o seguinte, a graça é uma provisão para homens que estão tão caídos que não conseguem levantar o machado da justiça, tão corruptos que não conseguem mudar suas próprias naturezas, tão avessos a Deus que não conseguem se voltar para Ele,
tão cegos que não conseguem vê-lo, tão surdos que não conseguem ouvi-lo, e tão mortos que ele mesmo deve abrir seus túmulos e levá-los à ressurreição. Então o homem está morto, enterrado, e só Deus para desenterrá-lo e dar vida. Certo? A salvação é isso. Morto, enterrado. E todas essas figuras aqui de linguagem estão declaradas na Bíblia, onde as pessoas não podem ver. Jesus Cristo fala que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ele também fala surdos, não conseguem ouvir, acho que falando para os fariseus. Tudo isso aqui mortos, a gente tem Efésios 2, estão mortos nos vossos delitos e pecados. Tudo isso é a Bíblia falando, ele está só resumindo coisas que estão de fato na Bíblia. A gente, sem Deus, sem Cristo, sem Espírito Santo, não pode ver, não pode ouvir, não pode fazer nada. Certo? Que é o que o morto faz. Nada. Absolutamente nada. Então a seleção soberana, a graça e a salvação vem para essas pessoas que estão mortas. Certo? E de maneira soberana. Terei misericórdia de quem eu quiser. Assim diz o Senhor. Tudo bem? Alguma questão na parte da graça, antes da gente mudar para misericórdia? Eu nunca tinha parado para pensar nesse contraste com seleção natural. Acho que eu vou usar mais esse termo. Eu acho que talvez o único cuidado aí em usar essa terminologia é porque alguns cristãos que querem fazer uma síntese entre naturalismo, etc., eles falam sobre uma evolução e uma seleção de Deus nas espécies até que ela chegasse a uma criatura e ele seleciona um casal e daí a gente tem Adão e Eva. Então tem umas linhas por aí que tentam misturar seleção natural. O J.I. Packer, por exemplo, em algum momento falou dessa linha a favor. Criacionismo e evolucionismo. Não sei se é bem a mesma, ou quantas vertentes tem, mas amplamente falando seria a mesma. Né? Mas enfim, misericórdia então. Então vamos passar por misericórdia, vamos abrir no Salmo, que fala uma ou duas vezes sobre misericórdia, que é o Salmo 136. Eu vou ler um pouco ali dele, Salmo 136. Ele fala assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim vai. Esse salmo, a gente tem esse refrão aqui, a cada verso, que fala que a misericórdia de Deus, então, dura para sempre. 3 vezes aqui nos 3 primeiros versículos fala para a gente render graças ao Deus dos deuses, porque Ele é misericordioso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, Ele é misericordioso e rendemos graças a Ele por causa desse atributo, dessa perfeição divina também. E aqui a gente tem algumas características que são atribuídas à misericórdia de Deus ao longo da Escritura, como, por exemplo, que ela é grande.
A misericórdia de Deus é grande, bem grande, cabe muita gente lá. Ela é abundante, é muita, ela é entranhável, que é uma palavra interessante. Entranhável fala das entranhas mesmo, quando geralmente é traduzido também como os ternos afetos de misericórdia. Vem de dentro do ser de Deus, profundamente, vem das entranhas de Deus. A misericórdia de Deus, então, está profundamente no interior de Deus, né? Ela é eterna também, dura para sempre, como a gente acabou de ler, e certamente louvável. Certo? Então, a misericórdia de Deus é louvável. Então, uma distinção ela pode ser feita sobre a misericórdia divina. A primeira aqui é que há uma misericórdia geral que é dispensada não apenas a homens, justos ou injustos, mas a toda a criação. Que tem, a gente não precisa ler agora, senão talvez não está tempo, mas Salmo 145:9 e Atos 17:25 sobre as misericórdias que permeiam todas as obras de Deus. Certo? Sejam homens, sejam criaturas, seja qualquer coisa, Deus é misericordioso para com tudo. Senão Ele cuida de todo mundo e de todo ser criado. Seja até o passarinho ali cantando, Deus cuida. Certo? O segundo ponto é que é uma misericórdia especial dada aos filhos dos homens. Certo? Afinal, os filhos dos homens eles foram criados de uma maneira diferente, não foi? Como que eles foram criados? A imagem e semelhança. O passarinho não. Os filhos dos homens, então, eles têm uma misericórdia especial, apesar de seus pecados, que é Mateus 5:45, que aí a gente está, o Sermão do Monte, falando sobre a chuva que cai, tanto para os justos como para os injustos, como Deus é bom e misericordioso. E há, então, uma misericórdia soberana que é reservada para os herdeiros da salvação, que é comunicada de forma pactual por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, essa distinção entre o 2 e o 3 que a gente falou, é importante a gente ressaltar que as misericórdias são concedidas aos filhos dos homens, que não são os eleitos, elas são meramente temporais, certo? Elas vão acabar, elas vão cessar. Nenhum homem, ainda nesta terra, pode falar que não recebe bênção de Deus, porque ele recebe muita misericórdia de Deus. Mas vai chegar um momento em que ele vai ficar em um lugar que não vai receber nada, absolutamente nada. Então é temporal. Abram lá Isaías 27:11. Pode falar. De certa forma, podemos dizer que, quando a gente comentou ali, né, como criados à imagem e semelhança, o Senhor tem um certo cuidado com tudo aquilo que criou, de um modo geral. Deus criou a imagem e semelhança, então ele tem um certo cuidado com todos. O cuidado que a gente não pode ter é elevar isso ao ponto de trazer para o universalismo e pensar, né, naquela história também, a frase que todo mundo gosta, do pecado, né? Deus, ele odeia O pecado, mas ama o pecador. Então, a gente Deus tem um certo cuidado com tudo aquilo que criou, fato. Mas ao ponto da salvação, misericórdia e graça, é o seu povo eleito. A gente precisa sempre ter isso em mente. E é exatamente isso que o Pink fala, que é temporal. Essa misericórdia aos ímpios são temporais. Vai acabar. Porque Deus cuida, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas vai matá-lo. Porque Ele odeia o pecado e o pecador. E está, como que está o Salmo lá, odiando isso toda hora, sem parar. Ele não suporta o pecado e o pecador. E o Isaías 27:11, então, fala sobre esse fim da misericórdia, onde lá está escrito assim: quando seus ramos se secam, são quebrados, então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Então não existe universalismo, nunca existirá. Serão lançados no fogo do inferno e perecerão. Serão punidos por toda a eternidade. Aquele que fez, aquele que formou, que está se referindo a Deus, não vai perdoá-los. Certo? Somente quem está em Cristo Jesus que realmente receberá misericórdia eterna. Mas uma questão fica que a gente não acabou de ler que a misericórdia de Deus dura para sempre? Considerando o fim da misericórdia aos injustos, como é que a gente fala sobre esse Salmo 136 que a gente leu, por exemplo? E um ponto é que Deus, Ele nunca deixará de ser misericordioso. Isso é do seu ser. Afinal, Ele é, a gente já viu isso, imutável.
Certo? Isso não quer dizer que ele precisa exercer essa misericórdia para com todos e todo mundo, de qualquer forma, a qualquer hora. Ele é soberano nisso também. Então, o exercício da misericórdia, ele sempre é regulado, ele é regido pelo seu ser, pela sua vontade, pelo que ele quer, pela sua soberania. Então, nada pode obrigar a Deus a agir de uma certa forma. Como a gente acabou de falar, ninguém pode demandar graça e misericórdia de Deus. Ele é soberano em exercer e fará misericórdia de quem ele aprover. Então, apenas sua soberania determina o exercício de misericórdia. Em Romanos 9,15, a gente vai para o mesmo texto, se não me engano, que a gente leu em Êxodo, quando Paulo usa e cita esse texto, Deus falando que vai ter misericórdia de quem ele aprover. Só deixa eu conferir se é exatamente esse mesmo, ou se tem outra coisa. Essa Bíblia que é tão difícil de abrir as páginas. Quem achou pode ler, por favor. Pois ele diz a Moisés: tem misericórdia de quem me aprover, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, exatamente isso que a gente leu em Êxodo 33,15, né? Então, Deus é soberano. Aqui fala exatamente no contexto da seleção, da eleição de Deus, que elegeu Jacó, mas se aborreceu, né? Odiou Esaú. Então, Deus, ele concede a misericórdia a quem ele aprover. Isso não quer dizer que as suas misericórdias vão acabar, porque ele ainda será demonstrado, ele ainda assim será misericordioso. Então, nada que esteja fora dele mesmo o influencia no exercício da sua misericórdia. Ele decide dar essa misericórdia com base na sua vontade. Porque se fosse com base no que a pessoa é, no que ela faz, em qualquer característica que fosse, não seria misericórdia, seria justiça, seria mérito. Certo? Então ele, influenciado por nada fora dele mesmo, concede a sua misericórdia. Certo? Pela sua vontade soberana, que é boa. Certo? Sempre lembra disso, é boa, não é caprichosa. A Thaís lembrou de um texto aqui que costumeiramente é usado para falar sobre a graça comum, mas que tem muito a ver com o que você acabou de falar, dessa misericórdia temporal e também sobre o fato do que é externo não influenciar naquilo que o Senhor já decretou. Está em Mateus 5, de 43 até o 48, fala assim, ó: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto é muito usado para justificar a graça comum, mas ele tem muito a ver com essa questão da misericórdia. O Senhor, ele é misericordioso para todo sempre, mas aqueles que são inimigos do Senhor desfrutam dessa misericórdia somente por um tempo. Acho que é por isso que o Pink faz essa distinção, ele fala que a graça é só para os eleitos e essa parte comum ele coloca na parte da misericórdia, né? No termo misericórdia, como ele define. As pessoas que têm dificuldade em crer na eleição, na verdade, elas negam esses atributos de Deus, né? Porque, na perspectiva deles, se a pessoa ela precisa crer ou precisa ter algo de bom para que ela seja salva. Porque se ela crê por mérito dela, significa que ela é mais esperta que a maioria. Ela tem algum mérito, mérito, exatamente. Então, se ela crê, ela está recebendo somente aquilo que é cabível a ela. Então, Deus, nessa perspectiva, ele não é nem gracioso e nem misericordioso. Porque para que haja graça e misericórdia, é preciso que a gente não tenha merecimento nenhum. Né? Exatamente. Se o homem tem algum merecimento, então vamos tirar todos os textos bíblicos que dizem que Deus é misericordioso e gracioso.
monte de tela, assim, de câmeras. Sabe aquela quando a pessoa fica monitorando as câmeras? Tem um monte de câmera e Deus, assim, de braço cruzado. Ou seja, Deus tinha que ver, né? Porque eles creem que Deus vê primeiro para depois eleger. Né? Então, Deus é totalmente passivo, esperando a imagem aparecer para depois ele agir. Ou seja, Deus totalmente dependente da ação do homem, então Deus não é Deus. Né? Deus não pode fazer nada, ele só pode fazer, ele só pode responder aquilo que o homem mesmo fizer, na verdade. A gente eleva o homem ao soberano, né? E Deus ao... É um absurdo total. Mas é isso, né? Então, é inconsistente a visão, né? Incoerente. Muito bem, então, quem receberá a misericórdia de Deus? Apesar das misericórdias de Deus durarem para sempre, devemos considerar cuidadosamente a quem sua misericórdia será revelada. E aqui tem um ponto interessante que ele coloca, que até mesmo o ato de lançar os réprobos, os condenados, né, no lago de fogo, é um ato de misericórdia. A questão é a quem é revelada essa misericórdia. Então, a punição do ímpio deve ser contemplada por 3 perspectivas. A primeira é divina, que é o quê? O ato de condenar essa pessoa, o réprobo, lançar no fogo do inferno, é um ato de justiça. Está vitigando a santidade de Deus. Aquele pecador que foi contrária à santidade, à divindade, à santidade de Deus, né, vai ser punido por toda a eternidade. Do ponto de vista do réprobo, então, é um ato de equidade, onde receberam a devida recompensa de suas iniquidades. Não sei nem se receberam, mas estão recebendo, né? Ou continuarão a receber eternamente a ter vida paga pelo que eles fizeram. Né? Então, o que eles merecem, eles vão receber. É um ato de equidade. E, por fim, do ponto de vista dos redimidos, a gente coloca como um ato de misericórdia. Imagina quão terrível seria viver no meio dos filhos do diabo. Né? Um dos pontos que a gente tem sobre Apocalipse, quando a gente tem finalmente a cidade descendo, é que não vai ter o que lá? Não vai ter nenhum pecado, nada contrário a Deus. Não vai ter nada disso naquela cidade. Então, a misericórdia de Deus, onde a gente não vai ter mais, como a gente canta algumas vezes, estamos livres da presença do quê? Do pecado. Não mais. Nada disso. Nenhum desses réprobos entrarão lá. Nada que é contaminado entrará na cidade do nosso Senhor. Então, nós, pela misericórdia de Deus, estaremos totalmente livres disso tudo. Certo? Então, é um ato misericordioso separar aqueles que são de Deus daqueles que não são. Tudo bem? E ainda é importante notar como abusam dessa perfeição divina, né? E se esquecem das outras perfeições, como por exemplo justiça, que vocês já comentaram aqui também. Quantos não dizem, não creio que Deus me lançará no inferno, Ele é muito misericordioso? Não é comum? Deus negaria a sua santidade para elevar a sua misericórdia? De forma nenhuma. Então, Salmo 9,17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, lançadas no inferno. Certo? Deus não vai negociar a sua santidade, de forma nenhuma. Tudo bem? Deus é Pai de todos. Deus é bom demais. Não olha com a ideia de que o Senhor de forma alguma é injusto na sua ação, no seu ser, porque para alguns, misericórdia, mas todos mereciam o inferno. Para outros, justiça. Nunca injustiça. Aí no dia final ninguém vai falar nada contra. Né? A gente tem aquela ideia que toda boca vai se calar, porque ninguém vai conseguir argumentar contra a manifestação da justiça de Deus. E não fará justiça, juiz de toda a terra, como disse Abraão. Muito bem, então, faltam 2 partes aqui. Né? Então Deus apenas mostrará misericórdia aos penitentes. Porém, os impenitentes perecerão, com uma vã esperança de misericórdia. Lucas 13:3, podem ler depois, como não há tempo. E Romanos 3:8 também
a condenação daqueles que praticam males para que venham bens é justa. Né? Aqueles que falam, né, nós praticamos o mal para que a graça superabunde, para que venham bens, serão de forma justa condenados. Certo? Romanos 3:8. E para encerrar, como o Pink encerrou aqui, né, que não seja o nosso último pensamento sobre esses perversos e ímpios, né, mas que seja sobre as misericórdias de Deus sobre o seu povo. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Não tem como negar que é grande. Quando a gente percebe de fato toda a salvação, toda a redenção, a gente tem que entender que a misericórdia de Deus realmente se alteia acima da terra. E por fim, 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, como iniciamos Salmo 136, rendemos graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa? Bom, Deise, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?